Na linha conosco está a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia, coordenadora do Gabinete de Crise no enfrentamento ao coronavírus aqui no estado de São Paulo, secretária Patrícia Ellen. Bom dia. Bom dia Sheila, Ivan e a todos os ouvintes e internautas que estão acompanhando a Rádio Band News. Vamos falar aqui do início da retomada da atividade econômica no estado de São Paulo durante essa pandemia. É o Plano São Paulo que já foi apresentado e aí gerou muitas reações. A gente falou bastante sobre essas reações de prefeitos de municípios aqui da Grande São Paulo, no entorno da capital paulista, que não concordaram com a apresentação da fase em que estão para a reabertura do seu comércio, especialmente em relação à capital paulista, considerada laranja, né? Já que são 5 fases estabelecidas com cores, e a gente vai ainda falar bastante sobre esse assunto aqui, né? Sempre esclarecendo os nossos ouvintes. Queria ouvi-la em relação às mudanças que houve desde a apresentação até agora, e também ouvi-la sobre uma percepção de muitos ouvintes que é a seguinte: ficou confuso no final das contas. Por exemplo, muitos ouvintes da capital paulista hoje estavam achando que a vida ia voltar ao normal. Nada disso, né, secretária? De forma nenhuma, Sheila, e obrigada, porque eu acho que nós estamos aqui exatamente para isso, para esclarecer. É confuso, é difícil, porque estamos vivendo uma fase confusa no mundo inteiro. O plano foi anunciado na quarta-feira como um plano retomada consciente, que tem que ser feito de uma forma gradual. Hoje, 90% do nosso estado, dos nossos moradores, estão em regiões que estão ou na fase 1, que é a fase de alerta máximo, a fase vermelha, ou na fase 2, que é a de controle, a fase laranja, né, que é uma fase também com uma presença muito grande da epidemia, que cuidados continuam sendo necessários e o isolamento continua sendo incentivado. Apenas 4 regiões do estado hoje, diretorias regionais de saúde, estão iniciando a etapa amarela, que é a etapa de flexibilização. Precisamos ter muito cuidado, não há volta à normalidade. Na verdade, enquanto o vírus existir, nós temos, mesmo na fase azul, que é a 5ª fase, a gente está chamando de normal controlado, porque os protocolos de distanciamento, de higiene, precisam continuar sendo mantidos. E essa compreensão da população, esse espírito de solidariedade é necessário para que a gente consiga retomar controlando o crescimento do vírus. O segundo ponto é lembrar que a retomada consciente é um plano dinâmico. O que isso quer dizer? Toda semana, às quartas-feiras, nós atualizamos as fases de cada região do estado. E se algo se complicar em alguma região, nós também retrocedemos fases. E precisamos estar abertos a isso, e os cidadãos precisam incentivar os prefeitos a respeitarem a fase em que estão, porque essa ânsia da gente ir para a próxima fase, né, ela pode gerar uma retomada precipitada. E se ela for precipitada, é muito pior voltar, né, do que sair, mudar para frente no momento correto. Por falar em precipitação, é claro que se por um lado a gente discute muito a necessidade de os empresários, comerciantes, pequenos, grandes, não importa, né? Todo mundo que está aí desesperado com essa crise quer uma projeção, quer uma perspectiva, quer informação para poder se planejar. Nada pior do que não ter nenhuma informação, uma perspectiva de quando vai poder reabrir, de que maneira. Então, uma coisa é isso, né? A gente precisa ter uma projeção, como vai reabrir, quando exatamente. Por outro lado, não houve precipitação quando a gente considera ainda o alto volume de mortos no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, né? A gente tem atingido marcas aí, tirando ontem que a gente teve 480 mortes, o que já é um número absurdo, né? Já é um número altíssimo, mas a gente vem de dias com 1.000 mortos ao dia, em 24 horas, né? Como só os Estados Unidos têm visto, né? Era o caso mesmo de a gente estar nesse debate, nesse momento, projetando reabertura para tão logo, ou pode mudar ainda e essa reabertura ser reavaliada e ser jogada um pouco mais para frente? Então, o debate, sim. Nenhum estado no Brasil
cuidou tanto das pessoas como São Paulo. Nós estamos num trabalho aqui muito duro, muito focado na ciência de preservar vidas há quase 2 meses, e com isso a gente queria reforçar um agradecimento à população, porque isso é uma contribuição de todos. A retomada também tem que ser feita da mesma forma, com a consciência de todos. Lembrando, eu já disse, 90% da população se encontra em regiões que estão em alerta máximo ou em controle. Na capital, inclusive, a quarentena foi estendida por mais 2 semanas. Então, esse é um momento ainda de extrema apreensão, e para que nós, como sociedade, tenhamos a maturidade de fazer essa transição, é importante a gente ler o que está escrito, porque a gente começou a falar de retomada consciente, alguns começaram a dizer que a gente reabriu tudo, outros começaram a criticar o plano achando que abriu demais, outros que abriu de menos. Na verdade, nós temos 5 fases, e está bem claro ali, e como eu disse, é dinâmico. Se a gente não cumprir as metas, a gente tem que voltar para a fase anterior, e tudo bem. Isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na China, isso aconteceu na Alemanha, né? Então essa transparência e essa naturalidade de lidar que estamos num momento super delicado e que vidas precisam ser preservadas, e ao mesmo tempo a gente criar uma saída, né, balanceada para a economia, para as pessoas que não estão com condições mais de se manter, é muito importante. A gente está conversando com a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen. Secretária, vou para a parte prática então, né? A partir de hoje, os estabelecimentos, os setores podem encaminhar os protocolos às prefeituras, às respectivas prefeituras. A vigilância sanitária é que vai ficar responsável por avaliar esses protocolos e dar autorização para os estabelecimentos funcionarem. A pergunta que eu faço: já se sabe como será feita essa análise? É presencial? Quanto tempo demora? A gente ouviu agora há pouco, por exemplo, só em São Paulo, o prefeito Bruno Covas falando em centenas de milhares de lojas, né? Vai haver fiscalização pós-autorização? E aproveito para emendar uma outra pergunta sobre os pequenos negócios, né? Porque o que a gente estava discutindo aqui agora há pouco é que, de alguma forma, aquelas grandes empresas, as grandes lojas, né, as grandes franquias, elas têm uma estrutura um pouco mais favorável para implementar medidas sanitárias, medidas de higiene, contratar funcionário, contratar técnicos que mexam com isso. Existe alguma forma de ajudar os pequenos empresários que já estão tão afetados com a falta de renda, com a falta de clientes, enfim, com as vendas desse jeito, e terão que investir ainda mais para poder se adequar de alguma forma a esses novos protocolos? Isso, nós estamos trabalhando de algumas formas para facilitar esse processo nas prefeituras e nos pequenos estabelecimentos. Primeira coisa foi que o Estado passou esses últimos 2 meses dialogando com uma série de associações e empresas para desenharmos o ponto de partida dos protocolos para mais de 20 setores. Estão todos disponíveis no site do Plano São Paulo, né? Então é sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus/Plano SP. Ali nós temos todos os protocolos setoriais para apoiar os empreendedores já com esse ponto de partida. Além disso, isso ajuda os prefeitos para que iniciem os diálogos com as associações e com as empresas a partir desses protocolos e das regras de fluxo e funcionamento que foram estabelecidas no decreto do Plano São Paulo. Além disso, é óbvio que os prefeitos precisam fazer a pactualização dos detalhes. Algumas cidades podem recomendar horários específicos, outras deixarem a critério dos setores. O importante é que a gente siga o máximo de padrão possível para facilitar esse processo de implementação e também de fiscalização. Na fiscalização, além do trabalho da vigilância sanitária estadual e municipal, nós estamos contando também com as associações de classe. Muitas já se colocaram à disposição. Vou colocar um dos exemplos aqui, a FACESP, a Federação das Associações Comerciais. As associações comerciais das principais cidades também estão à disposição, e uma série de outras federações e associações de classe. Vai ser muito importante que façamos esse acompanhamento em conjunto, né? E lembra o próprio exemplo do que estamos fazendo com o isolamento social. As pessoas estão se sensibilizando e nós, com transparência, divulgamos o resultado. Assim vamos fazer com os protocolos nos estabelecimentos também. Mas, desculpa, Sheila, mas prazo não tem então, né, secretária? Por exemplo, eu, dono do meu mercadinho, mandei hoje lá o meu protocolo, até o carimbo da vigilância sanitária sair, eu não tenho uma perspectiva.
Isso está sendo pactualizado diretamente em cada prefeitura. Eu sei que a Prefeitura de São Paulo está montando toda a governança desse modelo agora, e exatamente por isso que o prefeito Bruno Covas, além de proteger a todos ali na cidade com a extensão da quarentena, deu esse período aqui das próximas 2 semanas para essa pactualização. Bom, secretária, a gente sabe que o governo tem a prerrogativa, teve esse decreto, tem o Plano São Paulo e tal, mas como a gente estava dizendo aqui, os prefeitos têm essa autonomia de decidir como vão fazer em cada um dos seus municípios. Ocorre que se cada prefeito decidir correr de um lado e fazer a sua forma, o Plano São Paulo não se realiza da maneira como está previsto. Tem um plano B nesse sentido por parte do Estado? Quer dizer, se municípios não fizerem aquilo que está previsto nesse Plano São Paulo? Temos, Sheila. Bom, a gente está respeitando sempre o Pacto Federativo e esse é um governo municipalista, né, que sempre trabalhamos com modelo de autonomia para os prefeitos. Se a gente reparar no Plano São Paulo, na fase 1, que é a fase ali de alerta máximo, a autonomia é menor, né, porque o controle é mais direto do Estado. Com isso, a gente tem aqui uma forma de focar nas regiões que estão precisando de uma intervenção maior por ter casos mais graves aqui no momento da epidemia, né? Então, lembrando, se alguma cidade, alguma região, porventura, não estiver avançando da forma correta, como eu disse, o plano é dinâmico, a gente pode retroceder e voltando para a fase 1, o controle do Estado é muito mais próximo. Além disso, no decreto, tem alguns padrões que os prefeitos precisam respeitar, né? Então, a capacidade, fluxo nos estabelecimentos, o perfil de estabelecimento que pode ser aberto em cada etapa, isso é estabelecido em decreto. O prefeito pode fazer ou a prefeita pode fazer daquilo para menos, mas não para mais. E os padrões de protocolo já foram pactualizados com as associações e com os estabelecimentos. Então, nesses diálogos, eles mesmos já trazem esse material garantindo essa padronização. Então, são com esses 3 formatos que a gente está aqui mantendo o padrão. Não funcionando a evolução, essa autonomia na cidade ou por algum outro motivo, volta para a fase 1, o Estado controla de uma forma muito mais próxima, né? O segundo formato, no decreto, fica claro o padrão que deve ser seguido e no controle dos estabelecimentos por fase, capacidade de funcionamento e segmento de protocolos, então esse é a segunda forma de controlar, e a terceira é essa padronização dos protocolos. Secretário, uma última pergunta. A gente está conversando com a Patrícia Ellen, ela é secretária estadual de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo. Muitos ouvintes estão fazendo perguntas sobre setores específicos. E aí eu já estava com a tabela aberta aqui para ir respondendo as perguntas e a gente poder, enfim, abordar mais esse assunto. Mas fala especificamente de turismo, hotéis, pousadas. E eu vejo que naqueles setores temáticos na tabela não há algo específico para esse setor. Então eu vou fazer essa pergunta. Eles estariam inseridos em que fase, né? Só para repassar também a pergunta do nosso ouvinte aí que trabalha com hotéis, pousadas e também não encontrou lá em que fase ele estaria inserido. Só na última? Ivan, essa é uma ótima pergunta que me permite fazer um esclarecimento mais amplo sobre o Plano São Paulo. Vocês lembram que a gente repetiu algumas vezes que a nossa quarentena foi uma quarentena muito inteligente, muito cirúrgica, porque a gente tinha ali mais de 70% dos estabelecimentos comerciais operando. Esse é um exemplo concreto disso. Nós nunca decretamos fechamento de hotéis e pousadas. Muitos fecharam em função do próprio comportamento das pessoas nesse momento. Então, quando a gente divulgou a tabela de retorno das atividades, foi para atividades que tenham sido interrompidas por decretos estaduais. São somente esses setores que estão descritos ali. Então, vou dar um exemplo. Indústria não está descrita nessa tabela porque nunca fechou. Idem para hotelaria. Tá? Então, os setores especificamente descritos são os que nós, por algum decreto, viemos a determinar a interrupção e por isso que estamos fazendo o trabalho de retorno gradual. Bom, é isso, né? São muitas questões que a gente vai continuar, claro, abordando, né, Sheila, ao longo dos próximos programas, até porque 15 dias... pelo menos é o prazo aí que as prefeituras vão ter para analisar esses protocolos. Quer dizer, é um longo caminho ainda, né, a ser percorrido para a reabertura.
e muitas questões devem chegar ao longo desses dias. Então agradeço, viu, secretária, a sua atenção aqui com o ouvinte da Band News FM. A gente conta com a senhora aí também para responder outros questionamentos em outras oportunidades. Claro, seguiremos acompanhando aí esse plano de retomada. Patrícia Ellen, secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, conversou com a gente aqui na Band News FM. Um bom dia, um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, estamos aqui disponíveis para responder todas as dúvidas. É uma tarefa longa e árdua que temos pela frente. Contem com a gente, por favor. Muito obrigada. Obrigada, bom dia.